Hoje de manhã, antes de vir para aqui, ainda cedinho, minha mãe liga para mim dizendo que acordou extremamente triste. E a gente fica sem saber o que dizer, né? Distante, sem poder ir lá naquele momento, sem poder ir dar um abraço. Às vezes a gente se sente tão perdido, e pelo menos ela tinha para quem ligar, né? Para dar uma ligada e dizer, estou triste e tal. Eu conversei um pouquinho com ela por telefone. Mas às vezes a gente se sente de uma maneira tão duramente triste na nossa alma que parece que nada faz sentido e a gente começa a querer desistir das coisas. Ou às vezes a gente está fazendo coisas que são boas e a gente vê essas coisas boas sendo destruídas, minadas por pessoas que não estão interessadas em que as coisas boas aconteçam, né? Às vezes é estranho como algumas pessoas agem no trabalho. A gente vai trabalhando, fazendo um esforço incrível para conseguir conquistar alguma coisa lá, para conseguir melhorar alguma coisa, e de repente você vê o povo, parece que está puxando você para baixo. Sabe, se eu fosse falar sobre motivos para desanimar, nós teríamos muito. Todos os dias nós encontramos motivos para desanimar, porque existe uma carga imensa de problemas, de responsabilidade, de pesos sobre os ombros das pessoas. Pessoas que acabam sustentando uma família, sabe, e vê que os outros da família não estão fazendo nada e você está ali, sabe, arrastando aquele peso e tentando sustentar. Às vezes a gente está, sabe, tentando ensinar alguma coisa para alguém que não quer aprender, ou falando, ou tentando viver um amor que não parece que nunca é correspondido. Não faltam motivos quando a gente olha por essa perspectiva. Quando a gente olha por essa perspectiva o tempo inteiro, a gente realmente se desanima. E não estou nem falando da depressão, de síndrome do pânico, dessas doenças que também vêm puxando muita gente para baixo. Na semana passada, nós falamos sobre os falsos profetas e como eles também nos desanimam, como eles também nos destroem, nos afastando de Deus. Mas hoje eu quero dizer que não são apenas os falsos profetas, às vezes são as falsas visões de mundo que são produzidas em nós, que nos afastam da esperança naquilo que é verdadeiro. Falsas esperanças, falsas imagens de mundo que são colocadas diante da gente o tempo inteiro. Nós estamos vivendo isso na política agora, é todo mundo contra todo mundo, é como se a esperança da nossa nação fosse fulano ou fosse cicrano. Sabe, nós estamos vivendo isso dentro de cada espaço de convívio, de convivência, com imagens equivocadas de pessoas acreditando que não deveriam sofrer. A gente vê esse evangelho midiático, sabe, colocando ali, olha, se você realmente tem fé, você vai prosperar. Aí você não prospera, diz, é porque eu não tenho fé. E aí você começa a se abalar. Eu lembro de um programa que eu via, da transmissão de um evento que eu vi há alguns anos atrás, em que o pastor mandava os sujeitos jogarem fora os seus óculos, dizendo, na hora que você jogar os óculos, você vai voltar a enxergar, se você tiver fé, você vai voltar a enxergar. Aí as pessoas, sabe, pegavam os óculos e jogavam e tal, e curiosamente os diáconos estavam recolhendo os óculos e outras coisas, né? Mas tudo bem. E aí, rapaz, o cara jogava os óculos e não voltava a enxergar. E aí ele dizia, é porque você não tem fé. E eu fico imaginando o que ficava na cabeça e no coração de uma pessoa que teve a ousadia de pegar seus óculos, que custa caro esses troços, você jogar fora, e o cara dizer que mesmo tendo feito isso, você não tem fé.
realmente é muito motivo para desanimar a gente. Às vezes também nós nos decepcionamos com o próprio Deus. E sem querer, nós começamos a colocar padrões ali, diante de Deus, que não são os padrões que Ele quer para a nossa vida. E nós colocamos projetos que não são o que Ele quer para a nossa vida. E aí, sem nem perceber, a gente começa a se decepcionar com o próprio Deus, incorrendo no mesmo pecado que Adão. Quando Deus olha para ele e o chama na responsabilidade e diz assim: Adão, o que foi que tu fizeste? Ele diz: Senhor, foi a mulher que tu me deste. Em última instância, Adão estava dizendo: eu não sou culpado por nenhuma tragédia que está acontecendo na minha vida, a culpa é tua, Deus. E a gente vê tantas pessoas fazendo isso. A mulher de Jó, né? Depois de toda a fidelidade do seu marido, quando ele cai doente, a primeira coisa que ela diz é: amaldiçoa teu Deus e morre. Né? Pense numa mulher abençoada. Mas olha, aquela mulher, eu já disse em várias pregações e torno a dizer, ela é a representação da nossa humanidade materialista, ela é a representação, sabe, do nosso desânimo, ela é a representação da nossa descrença, ela é a representação de como nós colocamos a culpa das nossas tragédias pessoais, particulares, em Deus, e mesmo inconscientemente nos afastamos de Deus quando nós mais deveríamos nos aproximar. Nós estamos no meio de uma série muito forte e muito impactante. Essa série que trata de Não Desista, o melhor está por vir, tem esse título, Não Desista, o melhor está por vir. Nós estamos estudando a segunda carta de Paulo a Timóteo, e essa é uma carta de um cara que estava na pior das situações. Nós já vimos isso aqui. Paulo estava preso em Roma. Não havia nenhuma expectativa de que Paulo pudesse sair mais daquela masmorra. Ele estava jogado ali, preso, sabia que ia morrer. E aí ele escreve essa carta para Timóteo. Uma carta de alguém que não tinha mais para onde ir, escrevendo para dar esperança ao outro, para dizer: não desista. O que Paulo estava dizendo, em resumo, era: eu passei por tantas coisas, e eu cheguei agora aqui no fundo do poço. Sou prisioneiro de pecadores, vou ser assassinado por pecadores, tenho minha liberdade privada, estou na pior aos olhos humanos. Mas meu caro Timóteo, meu querido Timóteo, eu vou lhe dizer uma coisa: não desista, vá em frente, porque se eu pudesse viver tudo de novo, eu viveria. Eu sei que ele não escreveu isso, mas eu estou fazendo a minha interpretação aqui. O que Paulo estava mostrando é que tudo o que ele valeu, apesar de todo o sofrimento e apesar de todas as dores, valeu a pena. Porque havia uma coisa sólida em sua vida: a fé. A fé que o animava a extrapolar o sentido da vida. A fé que o animava a ir adiante quando todos desistem. E aí, como é que um velho, prisioneiro, maltratado, olha para um jovem que pode seguir qualquer caminho na vida, diz a ele: siga o mesmo caminho que eu. Talvez na rebeldia do nosso pecado a gente dissesse: eu segui o mesmo caminho que tu, para ir acabar do jeito que tu está aí. Né? Timóteo certamente não respondeu desse jeito.
Mas o que é que havia de tão forte para mover a vida de Paulo ao ponto de dizer: eu estou quebrado, eu estou nas últimas, mas, meu amigo Timóteo, você que pode fazer todas as escolhas, você que é jovem, você que é livre, você que está aí solto, você pode fazer qualquer coisa, mas mesmo assim eu te digo, faça a mesma escolha que eu. O que é que pode haver de tão forte na vida desse homem que lhe deu esperança para escrever uma carta, motivando aquele jovem a seguir a mesma vida que ele? Vamos abrir nossas Bíblias. 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha esperança. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Porque para o homem de Deus, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nos colocamos humildemente diante da Tua palavra e te pedimos, nos ensina, ó Pai, nos mostra nesta manhã tão linda o que é que motivou o Teu filho, o apóstolo Paulo. O que é que motivou aquele homem tão pecador quanto nós a escrever palavras de esperança e a viver a plenitude da esperança mesmo quando tudo parecia mal? Quando tudo parecia errado, quando todas as coisas definhavam ao seu redor, ele continuou e não desistiu. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos o mistério da Tua palavra, da Tua grandeza, da Tua presença, para que nossos corações não desanimem, mas para que permaneçamos no centro da Tua vontade. É assim que te oramos no nome de Jesus. Amém. Paulo dá algumas lições poderosas a Timóteo, mas nos dá também, né? E ele vai ensinando que existem algumas manifestações do poder de Deus muito fortes em sua vida que o levam a permanecer animado, mesmo em situações difíceis. A primeira coisa que Paulo mostra a Timóteo é o poder do testemunho. Ele pega a sua própria experiência, ele penetra nas suas experiências particulares de vida e chama Timóteo para olhar para a vida dele, de Paulo, mas não de qualquer forma. Ele diz aqui, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Paulo se coloca como um contraste na vida de Timóteo. Antes ele escreveu a Timóteo sobre aqueles homens perversos, aqueles homens maus que enganavam as pessoas.
os falsos mestres que estavam afastando as pessoas de Deus e gerando desesperança, gerando desânimo nas pessoas, porque elas olhavam para aqueles mestres, talvez como muitas pessoas olhem hoje. Sabe, não é incomum, pelo contrário, é muito comum a gente ver pessoas decepcionadas com pastores, pessoas decepcionadas com igrejas, pessoas decepcionadas com seus líderes, pessoas decepcionadas com alguém em quem eles tinham posto muita esperança. E Paulo está dizendo, olha, parem de olhar para eles. Parem de olhar para essas pessoas. E aqui cabe bem o que o autor da carta aos Hebreus diz lá no comecinho do capítulo 12. Ele diz, visto que há um tão grande número de testemunhas, né, e ele se reporta ao testemunho de todos aqueles que, de alguma maneira, ensinaram e viveram de maneira correta. E essa nuvem de testemunhas a que o autor da carta aos Hebreus se refere, não é de homens perfeitos, nem de mulheres perfeitas. É de pessoas que erraram, de pessoas pecadoras, mas que buscaram viver de acordo com a plenitude da palavra e no final de suas vidas tinham algo para ensinar. E aqui cabe muito bem quando Paulo diz, olhe agora para mim. Parece um negócio meio de egolatria, né? Cara, rapaz, esse tal de Paulo se achava, né? Olhe para mim, eu sou o exemplo, né? É meio esquisito a gente ver uma pessoa dizendo isso, né? Mas Paulo se apresenta nas duas cartas que ele escreve a Timóteo como o pior dos pecadores. Ele não tem nada de egolatria ali. O que Paulo está dizendo assim é, cara, se você olhar para mim, você vai encontrar um pecador. Mas não procure em mim os meus defeitos, porque você vai achar. Agora, encontre em mim especificamente essas características aqui. Lembre-se do meu ensino, daquilo que eu lhe ensinei a viver. Lembre-se da minha conduta, da forma como eu agi nos momentos difíceis. Lembre-se do meu propósito de vida, que é maior do que a minha própria vida. Lembre-se da minha fé, da minha paciência, do meu amor. Lembre-se da minha perseverança. Sabe, o que Paulo está mostrando a Timóteo aqui, não é para você pensar assim, Paulo era um cara perfeito. Ele está dizendo, não, eu sou imperfeito, mas eu tenho algo a dizer a você e a mostrar a você da obra que Cristo fez em mim. E, portanto, há uma coisa que eu tenho convicção quando leio as Escrituras, quando eu leio esse texto das Escrituras, que cada cristão sobre a face da terra deve também compartilhar dessas características que Paulo compartilha aqui. E que cada um de nós deve ter autoridade para olhar para as pessoas e dizerem, meu amigo, se afaste dos maus profetas, se afaste dos maus mestres, se afaste das pessoas que te ensinam o erro, porque apesar de eu não ser um homem perfeito, apesar de eu não ser uma mulher perfeita, apesar de eu não ser nada além de um pecador, eu te ensinei coisas boas que não vieram de mim, mas da palavra santa que eu busco seguir. Eu tenho um testemunho de vida, de saber agir nas questões fáceis e também nas difíceis. E aqui me lembra Paulo, na carta aos Filipenses, quando todas as pessoas gostam muito de... Todas as pessoas é um exagero, né? Mas como algumas pessoas gostam de pegar aquele versículo de Filipenses 4,13 e colocar nos vidros dos seus carros, dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Mas tudo posso naquele que me fortalece não é a frase completa de Paulo. Paulo disse antes assim,
Eu sei viver em toda e qualquer situação. Eu sei estar contente, melhor ainda, eu sei estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei ser exaltado e sei ser humilhado. Eu sei viver na abundância e sei viver na pobreza. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo, a minha conduta é a mesma quando eu estou sendo exaltado e quando eu estou sendo humilhado. A minha conduta é a mesma quando eu estou na riqueza ou quando eu estou na pobreza. A minha conduta é a mesma em toda e qualquer situação, porque eu sei onde está o meu contentamento, e o meu contentamento está no Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu tenho um propósito de vida que é maior do que tudo que eu possuo e é maior do que a minha própria vida. Quando Paulo completou a sua primeira viagem missionária, engraçado, Paulo foi a uma cidade chamada Listra, está lá em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, capítulo 14. E Paulo vai a uma cidade chamada Listra, e naquela cidade ele é apedrejado quase que até a morte. E quando ele termina a sua viagem missionária, o primeiro lugar para onde ele volta é para Listra. Porque ele disse, o povo daquela cidade ainda não ouviu e ainda não entendeu o mistério glorioso do Evangelho, e aquelas pessoas precisam entender qual é o propósito da minha vida, e o propósito da minha vida é muito mais do que ter coisas, ou do que estar bem, ou do que viver bem, ou do que parar de sofrer. O propósito da minha vida é que essas pessoas entendam quem é Jesus Cristo e o que Ele pode fazer por cada uma delas. E esse propósito eu creio que cada um de nós pode compartilhar. Porque não faz sentido ser cristão apenas dentro da igreja, se eu não sou cristão por onde quer que eu ande. Paulo também diz, na sua segunda carta aos Coríntios, que nós somos o doce perfume de Cristo. Perfume de vida para os que creem e perfume de morte para os que não creem. E esse perfume deve ser exalado de nossas vidas. As pessoas devem entender quem é você e devem saber quem você é. Mas talvez esse testemunho, esse poder do testemunho de Paulo tenha a ver, em primeiro lugar, com a compreensão da nossa identidade em Cristo. A nossa identidade em Cristo. O que é que eu sou? Muitas vezes as pessoas me perguntavam, Josemar, o que é que você é? Aquela pessoa que você encontra há algum tempo, né? Passou um longo tempo sem vê-la. Ontem mesmo encontrei com um professor da minha época de colégio, e nós conversamos, e ele dizia, o que é que você é hoje? Aí vem aquela resposta automática, né? Não, eu sou professor e sou pastor. Mas essa não é a minha identidade, eu apenas estou como professor, eu apenas estou como pastor, porque uma hora, daqui a pouco eu estou velhinho, gagá, vou me aposentar, daqui a pouco eu não tenho mais força, daqui a pouco as pessoas não querem mais me ouvir, não vou ter nada de novo para dizer, e assim o tempo vai destruindo e corroendo, né, a gente. Mas mesmo quando eu ficar velhinho, mesmo quando eu for gagá, mesmo quando ninguém mais quiser me ouvir, há uma coisa central na minha vida que eu nunca deixarei de ser: eu sou filho do meu Deus, filho do Deus Altíssimo, e por isso eu tenho algo a compartilhar com as pessoas. Eu tenho um propósito de vida, eu tenho fé, eu tenho alegria, eu tenho amor, eu tenho esperança para compartilhar com as pessoas. E é por isso que eu não desisto, porque quando eu vejo que a minha identidade não é o que eu penso que eu sou, mas o que eu verdadeiramente sou, é filho de Deus, e sendo filho de Deus, eu não deixo de ser em momento nenhum da minha vida. Os planos, os projetos, tudo pode ir por água abaixo. Às vezes é triste, né? Eu me lembro de alguns anos atrás, quando foi implementada a avaliação dos professores da universidade, e aí teve uma turma que me avaliou bem mal, assim, sabe? Eu fiquei assim,
triste pra caramba, até porque um colega meu veio tirar onda da minha cara, né? Rapaz, olha a tua avaliação aqui. E esse negócio, né? Aqueles amigos, sabe, de Jó, assim. Eu digo, mas rapaz, o cara já tá triste aqui e tu vem tirar onda, né? E eu decidi assim, eu digo, poxa, isso aqui nunca mais pode acontecer na minha vida profissional, então eu realmente tenho que parar para olhar isso aqui e tenho que melhorar e tal. Mas eu não estava me dando conta de que aquela tristeza ali era por algo momentâneo que poderia ser superado em qualquer outro momento, né? Mas havia algo, eu não sou aquilo, eu não sou aquele professor nem ruim, nem sou aquele professor bom que foi avaliado outras vezes, eu sou apenas um filho de Deus, e que às vezes as coisas dão errado para mim, e às vezes as coisas dão certas, mas em todos os momentos é Deus que está me agraciando, e o que Paulo está nos ensinando aqui é, olha, para de olhar tão negativamente para esse mundo, para de olhar com desdém, para de procurar defeito nas pessoas. Eu vou dizer a você, meu amigo, você quer encontrar defeito em Josemar? Vou lhe dizer o caminho, se aproxima de mim, é só se aproximar. Enquanto eu estou aqui em cima, sabe, pregando e tal, você pode até pensar, rapaz, esse cara não tem defeito, não é? Sei que ninguém pensa isso, mas a gente não sabe quais, pelo menos não sabe quais são os meus defeitos. Agora se aproxima, vem conviver comigo que tu descobres. Mas isso não significa que eu não posso compartilhar com você fé, amor, esperança, propósito de vida, ensino bíblico. E dizer assim, apesar de eu não ser perfeito, eu tenho uma mensagem perfeita para compartilhar com você, e essa mensagem é que dá sentido à minha vida, essa mensagem é que me faz, que não me permite me contentar com aquilo de errado que eu sou, é diferente. Quando Paulo diz, eu sei viver contente em toda e qualquer situação, ele não diz que está contente com aquilo que ele é, porque ele diz também assim na carta aos Efésios, prossigo para o alvo, não que eu o julgue tê-lo atingido, mas permaneço buscando, permaneço prosseguindo para esse alvo. Paulo sabia que não era perfeito, mas ele tinha um alvo, esse alvo é Cristo. O autor da carta aos Hebreus diz, mantendo os meus olhos fitos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, é que eu continuo vivendo. É com os olhos para cima, é com os olhos para o alto. É quando o salmista diz, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de ti, Senhor, que fez os céus e a terra. Irmão, talvez você não possa escolher muita coisa na sua vida, mas você pode escolher para onde você vai olhar. E o conselho que vem não de mim, mas da palavra de Deus é, olhe para aquilo que pode te dar esperança. Essa foi a decisão de Jeremias. Jeremias vendo sua família morta, vendo sua cidade destruída, vendo tudo dar errado, o povo, a sua nação inteira levada cativa, ele para no meio de suas lamentações, exatamente ali no meio, e diz, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, que as misericórdias do Senhor não têm fim, mas renovam-se a cada manhã. Você não pode fazer tudo o que você quer, mas você pode olhar para onde você quer, e a Bíblia te chama, olhe para os bons exemplos, compartilhe o que há de bom em você, tenha um propósito de vida maior do que esses teus projetos pequenos e mundanos e temporários, tenha algo maior dentro de você, seja movido por algo maior, seja movido por algo que mesmo na hora em que você estiver passando pelo pior momento de sua vida em favor desse propósito, você consiga dizer às pessoas ao seu redor, continue lutando porque esse propósito vale a pena. E era o que Paulo estava dizendo a Timóteo, eu estou na pior, meu irmão, mas o propósito pelo qual eu vivo vale a pena. O propósito pelo qual eu vivo continua me animando.
E por esse propósito eu vou viver até meu último minuto de vida. Esse é o poder do testemunho. É o poder do testemunho, tanto da riqueza, da glória do testemunho, da grande nuvem de testemunhas que nós vemos. Quando falo no poder do testemunho, não é apenas de entender o testemunho de Paulo, o testemunho de Timóteo, o testemunho de Davi, o testemunho dos grandes personagens bíblicos, mas de dar o seu testemunho como prova de que vale a pena viver por Deus, para Deus e em Deus. O segundo ponto aqui, a segunda forma de manifestação de poder e ânimo que Paulo nos ensina nesse trecho das Escrituras, na carta que ele escreve a esse jovem, é justamente o poder do sofrimento. Ele diz assim nos versos 11 e 12: as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Olha, não é nenhum fetiche por sofrimento aqui, tá? Eu já li alguns livros que, sinceramente, meio que me desanimavam assim da vida cristã. Quando eu fui ler aqueles pietistas, né, aqueles caras lá do século XVIII, não vou nem dizer o nome aqui para não assustar ninguém, mas tem umas coisas que escreveram sobre sofrimento no Evangelho, que você dizia assim, cara, peraí, o Evangelho é isso aqui? E aí eu começo a entender por que algumas pessoas começaram a ter medo de ser crente, né? Porque ser crente era aquele cara do não pode nada, do legalismo, né? Ah, não pode nada. O que é que não pode? Isso aí pode, não precisava. Parece que a resposta desses caras era assim, olha, se tiver alegria, se tiver sorriso, se tiver ânimo no meio da história, não pode. Ah, você tem que ser alguém, sabe, assim, sisudo, sabe? Alguém triste, alguém que não se mexe. Eu me lembro de uma vez que eu fui recém-convertida e fui para a festa de formatura de uma amiga da igreja. Quando eu entrei na igreja, comecei a fazer, a gente fez amizade, tinha um grupo bem legal de jovens, e aí a formatura de uma das nossas amigas, aí a gente foi, as famílias estavam presentes, e aí, no meio do negócio, começou a tocar aquele forrozinho, né? Acaba como um bom nordestino, né? Tem que ir lá, dar uma arrastadinha de pé. E eu peguei a formanda, né? Digo, vamos dançar um pouquinho aí. Quando comecei a me ajeitar aqui, aí a mãe de uma amiga nossa foi lá e nos puxou do meio do salão assim. Saia. Digo, o que foi que houve? Tem que dar testemunho. Opa, peraí. Pastor José, mas você não acabou de dizer que é verdade? Temos que dar testemunho? É. Tenho que dar testemunho da nossa fé, do nosso amor, da nossa esperança. Temos que dar testemunho do nosso propósito de vida. Temos que dar testemunho, sabe, da nossa alegria em Deus. Mas dançar com uma amiga é testemunho de quê? Aí ela disse, se fosse aquelas danças bonitas lá de Portugal, mas forró, eu digo, meu Deus, no que foi que eu me meti? Naquela hora eu tive uma dúvida se eu deveria continuar sendo crente ou não, tão grande. Eu digo, que é que isso que eu me meti, meu amigo? Num Deus que não me permite dançar a dança do meu povo, da minha geração, me alegrar, festejar. Não confundam. Deus não nos chamou para sofrer. Deus não nos chamou para negar a alegria da vida. Deus não nos chamou para a dor. Deus nos chamou para uma vida de fé e de esperança. Então não confundam as coisas.
O sofrimento a que Paulo se refere aqui é o inevitável sofrimento de que as pessoas não aguentam a santidade de Deus. Elas não aguentam a força da pregação da palavra, elas não aguentam a força da honestidade, elas não suportam o amor de Deus, porque quando estamos dominados pelo pecado, não suportamos o bem. Quando estamos dominados pelo pecado, os nossos ouvidos doem com toda a pregação. Tudo que se prega na igreja, esse pastor, esse diácono, só quer ser o santo, só quer ser o perfeito. Quando a gente vive o evangelho dentro do nosso trabalho, as pessoas vão te acusar de coisas sem lógica. Quando se vive o evangelho na tua universidade, na tua família, vai ter sempre acusação doida. Ó o santo só quer ser melhor do que todo mundo. Pensa que só ele vai ser salvo. O problema é que às vezes só a gente que vai ser salvo mesmo, né? Essa é a grande realidade que as pessoas não querem admitir. Que só quem crê em Jesus Cristo e quem age de acordo com a sua crença será salvo. É nesse sentido que Paulo fala que todos nós sofreremos. Mas sabe qual é a questão? E eu quero ser bem rápido nesse ponto aqui. É que tem muito cristão fugindo desse tipo de sofrimento. Que é um sofrimento bem pequenininho. Que é um sofrimento bem pequenininho. As pessoas vão te criticar, as pessoas vão até, demitir. Houve um caso aqui na igreja de um amigo nosso, professor de uma escola privada, que foi demitido por defender valores cristãos dentro da sala de aula, dentro e fora da sala de aula. Sim, haverá. A minha pergunta a você é: até onde você vai esconder a sua fé para não passar por esse tipo de constrangimento? Romanos 1,16, Paulo afirma assim: não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Eu não me envergonho do Evangelho. No começo da minha caminhada, eu me envergonhava. Eu fui o primeiro da minha família a me converter. E minha família me perseguia. E eu, quando ia para a igreja, eu descia a Bíblia pela janela do meu quarto para eu arrodear pela garagem e pegar a Bíblia para sair com ela escondido para minha mãe e meus pais não verem que eu estava indo para a igreja. Eu tinha vergonha do Evangelho, eu tinha medo de ser perseguido por causa do Evangelho, eu não entendia que esse era o grande propósito da minha vida. Eu não entendia que sofrer por causa de Cristo é, na realidade, um grande privilégio. Quando João e Pedro foram levados ao Sinédrio pela primeira vez, eles foram chicoteados e receberam a ordem de Gamaliel: não preguem mais esse nome. E levaram algumas chicoteadas. E aí depois, Atos 4:12, 4:13, por ali diz assim: e eles saíram se regozijando, saíram festejando por serem dignos de sofrer pelo nome do Senhor. Entenda, meu irmão, minha irmã. Se você está sofrendo por qualquer outra coisa, peça a Deus que pare o seu sofrimento. Mas se você está sofrendo porque as pessoas estão vendo Cristo vivo em você, alegre-se. Alegre-se.
Porque Cristo também disse lá no Sermão da Montanha: bem-aventurados serão quando sofrerem e forem injuriados e perseguidos por causa do meu nome. Esse sofrimento, sim, isso não é um sofrimento profético, esse é um sofrimento que vem como consequência da nossa vida cristã. Terceira coisa que Paulo ensina, que Paulo traz para Timóteo, é o poder do ensino. Um poder do ensino vem em coerência total com esse sofrimento. Ele diz assim nos versos 14 e 15: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. O ensino a que Paulo se refere é um ensino que Timóteo recebeu da sua avó, da sua mãe, e agora recebe dele. A fé de Timóteo foi plantada no coração dele desde criança. Foram ensinados valores, foram dados exemplos, até que Timóteo experimentasse a verdadeira conversão em Cristo. Quando Paulo diz: olha, eu sei quem é você, porque eu impus as minhas mãos sobre você. Paulo narra nessa carta também a conversão genuína de Timóteo. Mas esses valores, esse exemplo, essa conversão genuína que vem como fruto do ensino que Timóteo recebeu de sua avó, de sua mãe, dele mesmo, do próprio apóstolo Paulo, formam dentro de Timóteo uma nova cosmovisão, uma nova forma de ver o mundo, de enxergar o mundo, de agir no mundo. E ele começa a ser incentivado agora por Paulo a se tornar também um mestre dessas escrituras, a ensinar também essas escrituras. Por quê? Porque Paulo traz uma razão muito clara. Você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. E é esse o ensino fundamental para a vida de Timóteo. Você conheça as Escrituras, porque elas são capazes de lhe tornar sábio para a salvação em Jesus Cristo. E essa não é apenas uma salvação etérea, não é apenas, quando eu morrer minha alma vai subir. Não, ele fala da salvação em progresso, da salvação que se apresenta por meio do testemunho, da vida, da alegria, de viver em Cristo Jesus, de tornar conhecidos os frutos. E aqui vou te dizer, o poder do testemunho, o poder do sofrimento, o poder do ensino que recebemos e do ensino que damos às outras pessoas, são três formas da manifestação do poder de Deus na nossa vida para nos manter em cima, para nos manter vivos, para nos manter, vamos dizer assim, com potencial de vida elevadíssimo. Mas tem uma aqui que Paulo termina esse texto, falando, nos versos 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a ilustração na justiça, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É o poder da palavra. É o poder da palavra. Meus irmãos, minhas irmãs, é necessário que nós conheçamos verdadeiramente a palavra de Deus. É tão triste ver igrejas cheias de pessoas que não conhecem a palavra, que fazem dos seus pastores uma espécie de oráculo, e tudo que esse pastor disser está bom, está certo.
quando Paulo esteve lá na cidade de Bereia, ele dizia, os bereanos diziam, vamos verificar se tudo o que esse tagarela está falando realmente está nas Escrituras. Vamos lá olhar se isso faz sentido. O que os bereanos não aceitavam era que alguém viesse falar das Escrituras, interpretar as Escrituras, de maneira que não estivesse realmente nas Escrituras. E vou dizer, esse é um dos grandes problemas da igreja, ao longo de toda a sua história, mas talvez da igreja midiática hoje seja o maior problema. O cara senta na frente da televisão e acredita em tudo que esses sujeitos dizem, sem verificar na palavra de Deus se faz sentido. Porque a mensagem de otimismo barato é muito fácil. A mensagem do pensamento positivo, a mensagem do pare de sofrer, a mensagem do prospere, do enriqueça, do dê aqui e ganhe mais ali. O evangelho como um verdadeiro investimento, quase que como uma nova bolsa de valores. Dê aqui R$100 do teu dízimo, dê uma oferta a mais, dá teu dízimo e dá mais R$100, que Deus vai te dar 50 mil. Nem as ações da Petrobras vão valer desse jeito. Nem as de Eike Batista. O poder da palavra, Paulo diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus. Ele está dizendo, olha, as Escrituras não vêm de homens. Essas Escrituras aqui não são como alguns insistem em dizer, a Bíblia foi escrita por homens. Foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. Todas as Escrituras, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Útil para o ensino. Útil para dizer o que é certo. É isso que Paulo está dizendo. É útil para dizer o que é certo. É útil para a repreensão. É útil para dizer, você está errado, caba. Você está errado. É útil para a correção. Para dizer, rapaz, você está errado, mas tem um jeito de ir para o lado certo. Tem um jeito, Deus não está desistindo de você, não, porque você errou. Você errou, mas tem um jeito. Vamos lá. É útil para a instrução. Para que quando você estiver fazendo a coisa certa, você aprenda a permanecer fazendo a coisa certa. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus é a riqueza que nos leva, nos conduz a uma vida de retidão. A palavra de Deus é a única forma de conhecer a Deus. Ela é a revelação máxima de Deus para todo ser humano. E vou dizer, sem medo de estar errado. E aí você procure nas Escrituras o que eu vou lhe dizer aqui. É impossível, absolutamente impossível, conhecer a Deus sem conhecer a Bíblia. Absolutamente impossível. E se você conhece pouco da Bíblia, você conhece pouco de Deus. Se você não conhece nada da Bíblia, você não conhece nada de Deus. A palavra nos ensina, o próprio Jesus Cristo nos diz, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e o poder do Espírito Santo. Porque as Escrituras Sagradas e o poder do Espírito Santo são a mesma coisa. E é impossível experimentar o poder do Espírito Santo sem conhecer a palavra de Deus. E é impossível conhecer verdadeiramente a palavra de Deus sem conhecer o Espírito Santo. Não há cristianismo sem Bíblia. Não há esperança sem Bíblia. Não há amor sem Bíblia. Não há compreensão de Deus sem Bíblia.
É na Bíblia que Deus revela todas essas coisas lindas e maravilhosas. É a Bíblia que faz vocês juntarem-se aqui. Vocês não estão aqui para ouvir nenhuma assumidade de filosofia. Se fosse assim, ao invés de estar aqui hoje, vocês estariam ouvindo Mário Sérgio Cortella fazer propaganda lá na Pedra do Reino. Não. Vocês não estão aqui para ouvir um filósofo. Vocês não estão aqui para ouvir uma filosofia qualquer, criada da cabeça de um homem. Vocês não estão aqui para ouvir divagações sobre justiça, sobre prosperidade, sobre qualquer outra coisa. Vocês estão aqui porque vocês creem num Deus poderoso e amam esse Deus poderoso. Então eu digo a você, você que diz que crê, você que diz que ama, você que diz que ama esse evangelho, conheça esse evangelho, porque quão mais profundo você for nas Escrituras, mais profundo você irá na presença de Deus. Essa palavra de Deus é que nos dá essa capacidade de lidar com o que é certo e com o que é errado. Essa palavra de Deus que tantas vezes nos confronta. E a riqueza dessa palavra é que ela não vai dizer a você o tempo todo, vá meu filhinho, vá meu filhinho. Essa palavra não alisa a tua cabeça o tempo todo, não. Tem hora que ela vai dar lapada, ela vai te repreender. Mas em tempo ela vai te corrigir. E vai te tirar do erro para o caminho certo. E quando você chegar no caminho certo, ela vai te ajudar a permanecer. Porque essa palavra é vida, porque essa palavra é perseverança, porque essa palavra é razão de não desistir. É porque no meio dessa palavra, quando você enxergar as correções de Deus, você vai dizer, realmente eu tenho motivos para continuar, realmente eu tenho motivos para insistir. É essa palavra que me faz levantar todos os dias, é essa palavra que deve nos motivar todos os dias, é essa palavra que nos faz pagar o ódio com amor. É essa alegria, essa palavra que nos faz ser alegre mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. É por isso que Paulo diz, é por essa palavra que Paulo diz que a paz de Deus que excede a todo entendimento tomará conta das vossas mentes e dos vossos corações, pela esperança que é produzida nesta palavra. Você quer superar, meu irmão e minha irmã? Você quer ter uma vida completa? Você quer chegar no mais alto potencial da sua vida? E aqui, quando eu digo da sua vida, eu digo de todas as áreas de sua vida. Eu vou te dizer, conheça, ame e siga esta palavra. Porque ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, ela é útil para a correção, ela é útil para a instrução. Meus amados, olha, a gente vê tanta coisa desmantelada nesse mundo, porque as pessoas se negam a conhecer a Deus. Eu fico olhando às vezes certas coisas que existem na nossa estrutura social. E fico me perguntando, se as pessoas conhecessem e vivessem a palavra de Deus, será que nós precisaríamos ter uma delegacia da mulher? Porque nenhum marido que conheça a palavra de Deus ousaria levantar a voz ou a mão contra a sua esposa. Será que nós precisaríamos de toda uma estrutura jurídica para a proteção da infância e da adolescência? Porque todo pai e toda mãe que conhecem e honram a palavra de Deus jamais permitiriam sofrimento aos seus filhos. Jamais permitiriam que eles fossem molestados, que eles fossem violados ou violentados. Jamais permitiriam. Sabe? A nossa sociedade definha por não conhecer a palavra de Deus. No versículo 13, que eu não li,
e deixei para esse encerramento. Paulo diz: contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. A nossa sociedade tentou substituir Jesus Cristo por ideologias. A nossa sociedade tem acreditado mais em homens do que em Deus. A nossa sociedade tem, clamado e brigado e lutado por coisas vãs e está indo de mal a pior. Todos os dias a violência cresce. Todos os dias as desgraças aumentam. Porque continuamente essa palavra tem sido esquecida. Vi estatísticas loucas esses dias. 40% das mulheres que chegam numa delegacia depois de levarem uma surra são esposas de homens que se dizem evangélicos. Se esses dados estiverem certos, é a maior ação demoníaca que eu já vi dentro da igreja. E se estiverem errados, é um ataque frontal do inimigo contra a imagem da igreja. Nos dois casos, é a palavra que nos traz esperança. Porque nós somos chamados para viver a plenitude dessa palavra, e o sofrimento sempre virá como uma forma de oposição a todo aquele que seguir essa palavra, isso é fato. Mas esses que sofrerem pelo nome do Senhor Jesus Cristo, lá no versículo 12, não irão de mal a pior, como os perversos que estão no verso 13. Mas todas as vezes que você sofrer em nome do Senhor, o que essa palavra nos diz é: esteja firme, firme nas Escrituras, esteja firme e inabalável na fé da promessa que Jesus Cristo te dá por meio da sua santa e rica palavra. Porque essas Escrituras não são fruto da mente de um homem, porque essas Escrituras não são frutos de um workshop qualquer, de pensamento positivo. Não são frutos da neurolinguística, nem da logoterapia. Essas Escrituras são frutos do trono de Deus. E elas estão aptas para te confrontar, para te transformar, para te melhorar, para deixar você descontente com o que você é, mas amplamente esperançoso de saber que amanhã tudo poderá ser melhor. Que o hoje, para quem segue a Cristo, é sempre melhor do que ontem e pior do que amanhã. Porque essas Escrituras são inspiradas por Deus para equipar os santos, para viverem de maneira digna do Evangelho de Cristo Jesus. Não há esperança sem as Escrituras. A banda já pode vir subindo, porque também há esperança de que esse culto acabe. Mas não há esperança sem Cristo, e não há Cristo sem as Escrituras. As Escrituras nos dão ânimo para compreender o que é que Deus tem para nós. E aqui eu volto ao ponto inicial. Qual o propósito de Deus para a tua vida? Qual o propósito que te move, mesmo diante de todas as coisas? Quando tudo der errado, quando as coisas não saírem do jeito que você quer,
em algum momento na tua vida isso vai acontecer. Qual o propósito que vai te mover? O que vai te dar esperança? O que vai te fazer levantar? O que é que vai te fazer acordar e dizer: está tudo ruim, mas eu tenho algo melhor para viver. Eu tenho algo maior para viver. O que é que te move? O que é que te tira da cama todos os dias? O que é que te traz aqui? O que é que te faz me ouvir? Eu vou te dizer, se o teu propósito não tiver escrito por Deus, peça hoje que Ele escreva um novo propósito para a tua vida. Porque é isso que nos faz continuar. É isso que nos faz dizer: vai, vai e vai. Esse ano eu tive talvez as maiores dificuldades em continuar com tudo que eu tinha programado para a minha vida. Por várias vezes eu tive vontade de chutar várias coisas para cima. A começar do meu doutorado. Parar assim e perguntar: para que eu estou fazendo essa porcaria? Quantas vezes eu me perguntei: para que eu estou fazendo isso na minha vida? Qual o sentido desse negócio aqui para mim? E vou te dizer uma coisa: até hoje eu não encontrei resposta nenhuma. Estou fazendo um negócio para nada, me matando para nada. Sabe por quê? Porque depois que eu pegar aquele diploma, eu vou pendurá-lo em algum lugar e continuar sendo a mesma coisa que eu sou hoje. Um filho de Deus. Então eu não vou desistir do meu doutorado, não, sabe por quê? Porque eu sou filho de Deus. E porque um filho de Deus não desiste nunca. Mas eu sei que existe um propósito muito maior na minha existência do que concluir um doutorado, ou do que dar aulas na universidade, ou do que pregar aqui em cima. Existe um propósito muito maior na minha vida. E esse propósito está definido nas Santas Escrituras como o propósito de glorificar ao Senhor Deus Todo-Poderoso em todas as ações da minha vida, em cada passo que eu der. O propósito da minha vida não é ter diplomas, ter carros, ter casas ou coisas, nem me tornar o maior pregador do mundo, nem o melhor professor, nem o maior profissional, mas é que em cada canto onde eu for, que em cada lugar onde eu demonstrar excelência no que eu fizer, ali esteja a presença de um filho de Deus. Eu não quero fazer uma tese qualquer. Eu quero fazer uma tese excelente. Porque na minha tese estará o testemunho de um filho de Deus. Eu não quero ser um professor qualquer. Porque dentro da minha sala estará o testemunho de um filho de Deus. Eu não quero ser um pai qualquer. Eu quero ser o melhor pai que eu puder ser. Porque eu quero que meu filho olhe para mim e veja um filho de Deus. Eu tenho um propósito na minha vida. Tudo. Não apenas parte do que eu fizer. Tudo que eu fizer vai glorificar o nome do meu santo Deus. Eu sei que eu vou errar. Eu sei que eu vou tropeçar. Eu sei que muitas vezes eu vou falhar. Mas quando isso acontecer, eu sei que a mão do meu Senhor estará lá para me levantar de novo e dizer: filho, continua, porque você é meu filho, porque eu te adotei, porque eu te escolhi, porque eu te toquei e porque o que habita em ti é a semente do meu santo evangelho.
Eu tenho um propósito para a minha vida. Meu propósito nunca foi ser o melhor em nada, mas ser excelente em tudo que eu fizer. Porque na excelência, eu testemunho a presença de Deus. E você? Você encontrou o propósito de Deus na sua vida? Você tem buscado o propósito de Deus na sua vida? Olha para o mundo ao teu redor. Olha para quem está em tua volta o tempo inteiro e pensa: por que é que você está fazendo hoje o que você está fazendo? Você está indo trabalhar só para pagar as contas do mês? É isso? Você está indo para casa apenas para ter um lugar para repousar? Você está casado apenas para dar uma satisfação à sociedade? Eu vou te dizer o que Deus quer de você. O que Deus quer é que cada pequena coisa que você faça na sua vida tenha um sentido verdadeiro, o sentido de glorificá-lo, de trazer alegria, de renovar as esperanças, de transmitir amor, de elevar os sonhos. Lá na profecia do profeta Joel diz que o Espírito de Deus se derramará sobre toda a carne. Isso Ele já fez. E Ele diz que os vossos jovens terão visões. Ele diz que os vossos velhos sonharão. Ele diz que o Espírito Santo te dará um novo fôlego de vida e um novo sentido para tudo o que você faz. Não desista. Eu não sei o que é que você está fazendo de sua vida. Eu não sei o que é que está movendo você a se levantar todos os dias hoje, mas eu te convido a se levantar pelos mesmos motivos que eu me levanto, para glorificar a Deus Todo-Poderoso. Eu te convido a buscar nas tuas imperfeições ser corrigido pelas Escrituras. Lê essas Escrituras para que elas digam: rapaz, você está pisando na bola, mas existe um caminho para você sair desse atoleiro onde você se enfiou. Existe esperança para você ser uma nova pessoa, para você ser melhor hoje do que foi ontem, e para amanhã você ser ainda melhor. Existem respostas para tudo, mas precisam ser buscadas no lugar certo, no lugar onde pode se renovar a sua esperança. Por isso, o salmista canta com tanta alegria, dizendo que a minha esperança está no Deus, Criador dos céus e da terra, porque Ele é a razão de tudo que eu faço. Ele é o motivo de tudo que eu faço. Ele é, e somente Ele, um motivo suficiente para que eu me levante e diga: eu vou em frente, porque em tudo que eu fizer, eu vou ser filho de Deus. E tem mais: por onde eu andar, em qualquer lugar que eu andar, as pessoas saberão que eu sou filho de Deus, que você é filho de Deus. Não se envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Não se envergonhe de quem você é, da sua identidade, porque você traz em si
o doce aroma de Cristo. Esse aroma é aroma de vida para quem crê e de morte para quem não crê. Alguns vão enxergar em você o cheirinho, vão sentir em você o cheirinho doce, e outros vão sentir o amargor da morte. Esses últimos te perseguirão, esses últimos falarão contra você, mas finalizo com a frase do apóstolo: de todas essas coisas o Senhor me livrou. De todas essas coisas o Senhor me livrou. Por isso eu creio no Deus do impossível. Por isso eu creio no Senhor que fez os céus e a terra. Por isso eu creio no Senhor que é o Deus do meu futuro.